Essa oração foi feita pelos irmãos da igreja em favor de quem? Da igreja. A igreja orando em favor da igreja. Aqui aparece novamente os cristãos no exercício de sua função sacerdotal. É a palavra. Sacerdotal, assumindo a identidade que Pedro, lá na epístola dele, chamou de sacerdócio real. Um dos valores da nossa igreja é sacerdócio universal. Ou seja, não são só os líderes que exercem o sacerdócio. Sacerdote era aquele que colocava as causas do homem diante de Deus. Também é uma das funções, não a única, mas uma principal. Aqui eles estavam orando. Oração é um segundo, entre os 9 valores, estão aqui 2 aqui mencionados. Sacerdócio universal e oração. Eles assumiram esse papel de intercessores. Era a igreja orando pela igreja. Eles estavam dentro da igreja, orando pela igreja. Orando pela igreja. Embora Deus seja soberano, Ele tenha a autoridade de agir como e quando quiser, e realizar o que desejar, geralmente Ele escolhe agir na terra em resposta às orações. Alguém um dia fez um comentário muito interessante. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. E Deus respeita isso que Ele deu. Deus deu uma autoridade. E é claro, Deus é a autoridade maior, a Bíblia diz que do Senhor é a terra. Mas Ele deu uma autoridade ao homem. E alguém disse certa vez que orar é dar legalidade para Deus agir na terra. Ok? Guardadas as devidas proporções da soberania de Deus, entenda isso? Não anulamos isso. Mas, geralmente, Deus age na terra quando tem oração subindo daqui. E nós somos chamados a orar. Deus escolhe agir em resposta às nossas orações. E quando o povo de Deus ora nessa coletividade, coisas extraordinárias acontecem. E daí vamos lá. O conteúdo da oração deles. É muito interessante a gente analisar o conteúdo. Né? Os cristãos pediram que Deus capacitasse quem? Os líderes da igreja, para que eles fizessem o quê? Anunciassem o quê? A palavra. Não era anunciar qualquer coisa, era anunciar a palavra. A Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. Sobretudo, a capacidade para realizar as coisas do reino de Deus e da obra de Deus, ela vem de Deus. De Deus. Capacidade vem dele. Nós precisamos realizar a obra de Deus de acordo com a vontade dele. Nós lidamos com a palavra de Deus com responsabilidade, porque a palavra é dele. E a revelação dos mistérios da palavra vem dele. A unção vem dele. A autoridade vem dele. Tem gente que fala da Bíblia. Fala por falar, tem o seu discurso, mas não tem a graça de Deus vindo sobre ele na fala. E eles estão pedindo que Deus capacitasse os líderes, aqueles que falavam, e é isso que está escrito aqui. Agora, Senhor, considera e capacita os teus servos. Capacita os teus servos. E o foco da oração era a palavra de Deus. Numa reunião de grupo pequeno, num culto, numa sala de ensino, num aconselhamento, onde a palavra de Deus está sendo anunciada.
a gente sempre tem que pedir capacidade e unção do Espírito Santo. Talvez você não seja um pastor, um pregador, mas quando você fala da palavra de Deus a alguém, busque no Espírito, Deus me capacita a falar. E essa igreja estava orando para que Deus capacitasse os servos deles para anunciar. Como primeira igreja, essa é uma oração que a gente tem que fazer. Orar para que Deus capacite todos aqueles que anunciam a palavra. E somos chamados para isso. A igreja orou para que o anúncio da palavra fosse realizado com coragem. E, novamente, essa palavra, coragem, na nossa língua, talvez, quando a gente lê coragem, fica um pouco pobre, mas no grego ela fala de intrepidez. Ousadia é falar sem ambiguidade, falar com audácia, falar de maneira entusiástica, audaciosa e segura. Era isso que eles estavam orando. Deus, que a tua palavra seja anunciada com ousadia, com intrepidez, sem ambiguidade, com audácia, de maneira entusiástica, audaciosa e segura. A questão não é só o que falamos, mas o como falamos. E o som, a maneira que nós falamos, o volume de voz e a expressão facial, tudo isso comunica. Não são só as palavras que comunicam, são muitas outras coisas que comunicam. E essa oração aqui é para que tudo comunique. E comunique bem. Para que a nossa mensagem tenha efeito, ela tem que ser anunciada com essa coragem, com essa intrepidez. Intrepidez. Eles oravam para que isso acontecesse. Junto ao anúncio da palavra divina, aqueles cristãos também buscaram a Deus para que Ele curasse. Curasse, na lacuna aí, a palavra é para que Ele curasse os doentes e realizasse sinais e maravilhas. E maravilhas. Gente, isso é muito importante. Às vezes, recai só sobre o pastor, sobre quem está pregando, a responsabilidade de orar e pedir a Deus que realize sinais e maravilhas. E ok, é nossa responsabilidade. Enfim, para que Ele curasse. Mas você sabe por que na igreja primitiva acontecia isso tudo? Porque não eram só os líderes que oravam. Toda a igreja orava para que isso acontecesse. Coisas maiores não acontecem, ok? Talvez porque a gente, como pastor, precise orar mais, jejuar mais. É verdade. Mas aqui está mostrando que não era só a oração deles. Eles eram homens de oração, mas toda a igreja orava para que essas coisas viessem. E eles oravam com esse jeito, com essa energia, com essa vontade, com esse clamor. Deus faz! Não eram os 12 orando só, era... E aqui já teve os 3.000, depois os 5.000, tinha uma multidão que orava e clamava para que isso acontecesse. E sabe, eu não sei você, mas eu quero muito mais coisas acontecendo aqui na primeira igreja. Eu quero muito mais coisas acontecendo lá nos grupos pequenos. Eu quero curas, sinais, prodígios e maravilhas acontecendo em todos os lugares. Eu quero muito mais, eu quero que Deus use você na rua, na loja, no trabalho, na escola, para colocar a mão sobre doente e ele ser curado. Mas sabe o que precisa? Clamor. Nosso, da igreja. A gente tem que desejar, tem que ansiar por isso, tem que acreditar nisso, tem que sonhar com isso.
Tem que sonhar com isso, tem que orar por isso, tem que clamar por isso. Eu tenho clamado por isso, eu tenho clamado. Eu tenho clamado para que Deus faça as coisas extraordinárias. Eu quero que Ele abra os olhos dos cegos. Eu quero que Ele abra o ouvido dos surdos. Eu quero que Ele ressuscite mortos. Eu quero que Ele faça nascer cabelo na cabeça dos carecas. Você está rindo? Você está rindo? Veja o que? Veja, menos de um mês, numa reunião, eu estava e tinha uma mulher lá que tinha aqui uma região aqui que não tinha cabelo, tinha caído tudo. Era careca. Né? O cabelo nasceu na hora, ficou do mesmo tamanho que o outro. Eu oro por isso. Eu oro. E o que você acha da gente orar junto? Da gente sonhar junto? Da gente orar todo dia por isso? Eu oro. Eu oro pelo Agostinho, para que um dia ele ande. Eu oro pelo Henrique. Nosso Deus é Deus. Eu oro pelos surdos. Eu creio nisso, eu sonho com isso. Eu busco isso, eu clamo ao meu Deus por isso. E se essa igreja orar e clamar por isso, essas coisas vão acontecer para a glória de Deus. Eles eram cientes de que os sinais e os prodígios cooperariam com a palavra pregada. Jesus disse em João 4,48, disse lá para alguns homens, se vocês não virem sinais de maravilhas, vocês não vão crer. As manifestações ajudam a fé das pessoas a crerem em Jesus. Qual foi o resultado da oração nesse texto? As curas vieram, já tinham acontecido, mas vieram acontecer, a gente vai ver na sequência. Resposta dessa oração. Coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que, depois que eles oraram, o lugar no qual estavam reunidos, literalmente, ele tremeu. Esse lugar, provavelmente, era o monte do templo. E aqui nós vemos a manifestação de uma resposta divina de maneira contundente, significativa e evidente. E quando eu vi isso, sabe, eu fiquei pensando que Deus, com essa manifestação de o lugar literalmente tremer, mas não caiu. Deus não estragou nada, Deus só estraga com as coisas do mal. Eu acredito que Deus estava dizendo assim: eu gosto de receber as orações de um povo reunido e unido. Eu amo quando os meus filhos me buscam para que eu abençoe a anunciação da minha palavra. E para que eu manifeste o meu poder por meio de curas, sinais e maravilhas, em nome do meu filho. Quando Deus ouviu essa oração, Ele amou essa oração. Eles estão orando por autoridade, para que a minha palavra entre. Eles estão orando por sinais, prodígios, maravilhas. Eu gosto disso. Deus olhou isso e fez tremer aquele lugar de tanto que Ele gostou daquela oração. Deus gosta de oração ousada. Deus gosta de oração de fé. Deus gosta de oração que olha além. Deus gosta disso. Hoje a gente cantou faz de novo, sabe? E quando a gente cantava faz de novo, eu estava pensando nisso tudo. Faz de novo essa coisa do tremer. E eu já ouvi 2 testemunhos de lugares que, em momento de oração, literalmente esses lugares tremeram.
Eu já ouvi há muitos anos atrás, um pastor me contou em um determinado lugar. Outro eu vi no ano retrasado, isso eu vi de Randy Clark. Ele disse que no lugar que ele estava, eu não sei se é Austrália, alguma coisa assim, no outro país, ele falou que eles estavam lá e eles sentiram, no momento de oração, o lugar literalmente tremer. Daí disse que ele falou assim para Deus: Deus, tantos anos no ministério, eu nunca vi isso. Daí Deus disse para ele: também, você nunca pediu? Deus respondeu. Quando eu olho para isso, eu entendo que Deus está comunicando assim. Eu gostei dessa oração de vocês. Gostei disso. O texto relata que todos ficaram cheios do Espírito Santo. É a mesma declaração feita quando o Espírito Santo se manifestou no dia de Pentecostes. Quando há oração em um ambiente de coletividade, unidade, nós já vimos isso, estudamos, o Espírito Santo enche as pessoas e manifesta o seu poder. E veja bem, não é porque eles foram cheios uma vez e acabou. Eles foram cheios em Pentecostes e continuavam sendo cheios. Quando está lá no livro de Efésios, esse enchei-vos do Espírito, isso é isso seria um gerúndio. Capítulo 5, eu não anotei o versículo aqui, 5:18. Lá seria um gerúndio, estejam sendo cheios do Espírito. E a voz passiva é quando nós nos colocamos e vamos recebendo. Isso é continuidade. Estejam sendo cheios do Espírito. Não é um momento, uma vez só, mas é uma constância. Assim como a gente tem que comer para permanecer vivo, andar. Nosso corpo, espiritualmente é a mesma coisa. A gente precisa se alimentar, estar sendo cheio, assim como o carro tem que ser reabastecido, tá? Desculpa essa ilustração tão, né? Mas é isso. Como um carro, você tem que parar no posto, encher o tanque, é a mesma coisa. Nós precisamos estar sendo cheios do Espírito Santo. Foi em Pentecostes, foi em outros lugares, naquele lugar continua acontecendo e acontece até hoje. Por isso que a gente está aqui também e a gente tem um momento de busca do Espírito Santo, buscando falar em outras línguas. Versículo 31 afirma que todos os que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo e anunciavam. Todos os que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Outro fato relevante aqui do texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus. Interessante, eles oraram em favor dos apóstolos para que eles anunciassem, para que Deus os usasse. Mas quando a igreja ora em favor da igreja, quando a igreja ora pelos seus líderes, a igreja recebe sobre ela aquilo que ela ora em favor dos seus líderes. Ela recebe sobre si o que pede em favor dos seus líderes. Vê-se claramente aqui, sacerdote universal, fluindo sobre a igreja. Eles oraram intercedendo. Eles oraram para que Deus usasse e a unção veio sobre eles. Quem sabe eles tinham ainda esse pensamento que era só os apóstolos. E eles tinham uma responsabilidade maior e precisam de uma cobertura de oração maior, é verdade. Mas eles oraram para que fosse lá, foi lá e veio sobre eles.
Deus respondeu a oração da igreja, usando os líderes da igreja, mas não só os líderes da igreja, todos eles anunciavam. Não só os que tinham uma função, mas todos anunciavam esta palavra com ousadia. A responsabilidade de anunciar é de todos. Isso tudo veio a partir da oração coletiva, que eu e você investamos tempo. Em oração individual, na família, mas na oração coletiva. Que busquemos essa construção do ambiente de unidade, onde o Espírito se manifesta. Vamos buscar a Deus com intensidade, experimentar as suas manifestações. Nós seremos cheios do Espírito Santo e veremos resposta às nossas orações. Oração, Deus responde oração. Se a gente orar, Deus vai fazer. Você crê nisso? Quem crê nisso fica em pé.